Bom dia, ouvintes da Rádio Life FM 107,9. Uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Aceitei um belo convite, me sinto muito honrado por esse convite, viu, Karen? A Karen do Leandro. Ela falou, eu sou o Leandro da Karen. Pessoal, hoje o programa é comigo. Sigam também aí através, pode ser pelo WhatsApp, aliás, tem o WhatsApp da rádio, né? Que a Karen tem um número próprio agora para responder mensagens, tudo. Mas também você pode acompanhar agora, você que tá pela internet aí, rádio, pelo www.radiolifefm.com.br. E a partir de agora também essa live pelo Facebook, Karen à Mesa com o Pai. Então vamos agora para o segundo bloco. Nesse momento nós teremos uma oportunidade, uma reflexão de um testemunho. Esse testemunho é de uma experiência que eu tive com aquele que me salvou. E o tema desse testemunho é olhar para o passado e enxergar a cruz. A cruz de Jesus, né? O que eu enxergo na cruz, o que ela representa para mim e o que ela fez com a minha vida. Eu sei também que o programa, ele tem vários canais agora com o YouTube. Você pode acompanhar também a programação da leitura bíblica diariamente. Agora, a partir das 5:30 da manhã, todos os dias você tem a leitura diária. E olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa que é tão difícil ler a Bíblia, mas tem dias que não precisamos nem de 15 minutos. No primeiro dia foram 12 minutos e 59 minutos, isso com a leitura e uma reflexão, uma pequena reflexão e uma oração. E para dedicar esse dia ao Senhor, para honrar ao Senhor da forma devida, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre, quero iniciar aqui com uma oração, dando a Ele graça e a honra devida ao seu nome. Pai, nesse momento entregamos a Ti, Senhor Jesus, esta oportunidade. E clamamos ao Senhor, que o Senhor seja o canal, Pai, das bênçãos sobre nossas vidas. Que possamos nós receber de Ti e espalhar, Senhor Jesus, a Tua bondade nesse mundo, através de boas ações, através de boas experiências. Porque nós vencemos o mundo, Pai, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Nós podemos vencer diariamente com o Senhor, porque o Senhor é bom e nos dá uma oportunidade eterna de se arrepender e de se encontrar no Senhor. E nesse momento, eu clamo ao Senhor a Tua bênção sobre todos os ouvintes que estão ouvindo agora nesse momento. Aqueles que ainda vão ouvir através da live que fica permanente na internet, aqueles que serão alcançados pelo testemunho e pela palavra de fé. Nós sabemos que o Senhor é bom e há de suprir em graça todas as nossas necessidades. Por isso já sou grato a Ti pelo privilégio de estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não sou experiente com rádio, não tenho essa expertise. A minha esposa já está no rádio, já está se comunicando há bastante tempo. Para ela já é trivial. Eu acho muito especial a forma como ela se prepara para os programas. Ela acorda de madrugada, escreve cada coisa que ela vai falar, se preocupa com a responsabilidade daquilo que ela vai entregar a cada um de vocês. Ela se preocupa com o olhar que ela dá, né, do que ela ouve do Senhor para entregar para cada um. E eu vejo temor nisso, vejo responsabilidade e muita dedicação. E por isso o Senhor tem a abençoado com algo que é muito especial. Eu confesso para vocês que talvez eu não consiga dizer tudo que eu estou ouvindo, né, do Senhor. Mas ontem me emocionei muito durante o dia. Todas as vezes que falei com a Karen e falava do momento que estaria aqui e desse privilégio, confesso para vocês que várias vezes a minha voz foi embargada pela emoção, porque olhar para o passado e enxergar a cruz é entender o grande amor que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora, nesse momento,
me conhece como Leandro da Proeste, né? Esse é uma das minhas faces, né? Esse é quem eu sou profissionalmente. Esse é quem eu sou no meu dia a dia, na dedicação daquilo que o Senhor me deu, que é o meu trabalho. Mas a minha essência, a minha verdadeira face, está naquele que me amou e se entregou por mim. Aos 16 anos, há 20 anos atrás, lá em 99, em outubro de 99, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Lá numa igreja em Avaré, com os pastores Vicente e Ara, são amados, são pais para mim, mais do que pais na fé, né? Algumas pessoas se aproximam num relacionamento de amizade. Eu acredito que o nosso relacionamento transcende a amizade. Eles são verdadeiros pai e mãe para mim. Eles me apoiaram na juventude, me aconselharam, me viram crescer, me viram casar. Aliás, quem trouxe a palavra, né, sobre as nossas alianças foram eles. E tantas oportunidades de crescer aos pés daqueles que me amaram, né, de que enxergaram em mim valor e que me fizeram enxergar esse valor. O meu amor eterno, essas duas pessoas tão especiais, Vicente e Ara, que são os meus pastores, sempre serão. E lá na minha adolescência, aos 16 anos, quando eu cheguei à igreja, conheci a igreja, eu me encantei, né? Me encantei pelo abraço. Eu achava incrível que durante os louvores, logo depois, a pastora pegava o microfone, abrace umas 10 pessoas, abrace umas 15 pessoas. Aquilo me encantava, saber que eu podia abraçar alguém. E aí era assim, abrace alguém que você não conhece ainda, abrace alguém que você não viu ainda. Como isso fez a diferença para mim. Quantos de nós, não sabe o que é receber um abraço? Quantos perderam um privilégio, ou não tiveram um privilégio, ou não souberam aproveitar, porque é muito difícil às vezes abraçar e ser abraçado. Mas eu tive esse privilégio. Eu me lembro do primeiro final de ano que eu passei na igreja, comemorando a virada de ano, e que era para abraçar todo mundo. Eu acho que eu abracei até as pessoas que passavam na rua. Mas aquilo foi especial para mim. Como um abraço pode transformar alguém. Como um abraço pode mudar o seu semblante, te dar um novo motivo para viver. Eu, na minha adolescência, sempre fui um menino muito radiante, muito feliz. Aliás, sempre fui muito feliz. As pessoas que sempre estiveram à minha volta sempre me viram sorrir. Essa é uma característica minha, carrego comigo desde a minha infância. A minha mãe diz que eu acordo sorrindo. Eu levanto e a primeira coisa que eu faço é sorrir. E eu sou grato a Deus por isso, porque como é bom ter um motivo para sorrir. Mas quando eu cheguei na igreja aos 16 anos, apesar de eu ter sido muito poupado, né, de experiências ruins, de experiências tristes, traumáticas, né, eu morei muito tempo na fazenda, cresci num lugar muito próspero, com frutas, verduras, com leite, com uma represa que era farta de peixes ali em Avaré. Um lugar muito abençoado, com uma colônia cheia de colaboradores, de funcionários que se reuniam para jogar bola no final de tarde, com outros funcionários de outras fazendas ao redor. Então eu tive uma adolescência também muito, muito, muito especial. E ali, né, quando eu completei os meus 16 anos, tive essa experiência de ir para a igreja. E quando eu cheguei, realmente eu disse que tinha encontrado um lugar para eu viver. Um lugar onde as pessoas, não que elas fossem boas, mas elas estavam lá porque queriam ser. Nem todos nós tiveram oportunidades de formar o seu caráter na bondade, na responsabilidade, em princípios.
Muitos de nós fomos assolados, né? Pelo mundo, pelas dificuldades, pelas famílias que foram assoladas de alguma forma, com perdas, com dificuldades financeiras, tantas coisas. Algumas pessoas não tiveram o privilégio de serem bons através de sua família. E na igreja nós temos essa oportunidade de reconstruir o nosso eu, o nosso caráter, a nossa personalidade. Não porque a igreja transforma, mas porque o que existe lá transforma. Quando começamos a conviver com pessoas que reconhecem, que dependem do Senhor para viver, ainda que errando, tem uma oportunidade de enxergar o privilégio de ser transformado. E assim eu enxergo a igreja, um lugar onde você pode ser tratado, cuidado, ministrado. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história. Aos 16 anos, não tinha tido nenhuma experiência muito grande, nunca tinha namorado, eu ainda era bem jovem e morando na fazenda, confesso que não tinha essas oportunidades, né? Eu estava curtindo a minha adolescência. E ali quando eu cheguei na igreja, imagina só, aquele louvor com violão, contrabaixo, teclado, vozes, tantos instrumentos ali, bateria. E eu falei assim, poxa vida, será que eu consigo? E ali, naquele primeiro ano, eu já procurei o mestre ali, o seu Benê, que era o músico principal, ele era o líder ali de todos, um grande músico, um grande mestre, que amigo, um amigo para sempre também. Benê, minha admiração por você, meu respeito e meu muito obrigado por ter sido para mim um grande referencial de bênção na minha vida. E um dia eu procurei ele no final do culto, falei, seu Benê, como é que eu faço para poder tocar com vocês? Ele falou, você toca? Eu falei, eu não. Ele falou, então vamos fazer aula. E aí eu comecei a fazer aula com ele. 3 meses de aula. E eu já estava tocando. Já estava participando do louvor. Minha mãe quase teve um treco de tanto me ouvir tocar o violão. Eu ficava o dia inteiro treinando, gente. Vocês não têm noção do que era ensaiar violão na minha casa. A minha mãe, muito paciente. Que mãe incrível também. Um beijo, mamãe. E ali, logo depois, comecei a tocar o violão, comecei a participar do louvor. E com 17 anos eu já estava lá tocando na igreja. E assim permaneci por muitos e muitos anos. Eu ainda, quando vou para Avaré, sempre tem um lugarzinho para mim lá. Sempre eles me convidam, toco algum instrumento. Porque nessa jornada eu tive a oportunidade de aprender todos os instrumentos da igreja. Sempre que chegava alguém novo na igreja e que sabia tocar um instrumento, a gente fazia rodízios. Às vezes ali durante o próprio louvor a gente passava de um instrumento para o outro várias vezes, fazendo um revezamento. E isso foi nos ajudando. A maioria de nós ali na igreja tocamos vários instrumentos, porque é a oportunidade de apoiar naquilo que falta, né? Às vezes tem um violão sobrando, um baixo sobrando, um teclado, e assim nós podemos compor toda a banda sem faltar nenhum instrumento. E assim a gente foi se formando, tive esse privilégio logo na juventude, e isso com certeza é um presente de Deus na minha vida. E aí comecei a ouvir também sobre as promessas de Deus. Comecei a ouvir o que significava esse amor, né? O Deus fiel. Deus fiel. Quantas vezes a gente viu isso em carro, em placas, as pessoas escrevem em tantos lugares, hoje é comum ver em Facebook, WhatsApp, Deus é fiel, Deus é fiel. E o quanto realmente nós entendemos do que estamos falando. Para muitos, talvez alguns que estejam ouvindo agora, o Deus fiel parece ter falhado em algumas circunstâncias. Um ente querido que faleceu, um acidente, uma doença, por um dinheiro que não entrou, o desemprego, tanta coisa. Mas para aqueles que creem
O Deus fiel não precisa de justificativa, porque Ele é fiel, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Esse é o versículo do meu pastor. Todas as vezes que ele começa um culto, ele olha e fala assim: gente, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E como isso se tornou verdade para mim. O Deus fiel das Escrituras, Ele é fiel não porque Ele me dá de tudo, mas é porque Ele me dá o privilégio de viver experiências que me oferecem grandes aprendizados, grandes ensinamentos. E aí a gente tem a oportunidade de conhecer várias coisas que a Bíblia nos diz, né? Que tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando eu mergulho no contexto, eu descubro que posso passar por várias provações, por várias circunstâncias. E ali, naquelas circunstâncias, serei aprovado. E tem um versículo que sempre chamou minha atenção desde a minha mocidade, que eu via na casa da minha avó, até ainda quando criança. Já vi isso em vários lugares, porque algumas pessoas colocam isso como se fossem quadros, né? Mas não necessariamente sabem o que significa, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você ouve ou lê isso, né? Algumas casas com a Bíblia aberta nesse Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que isso realmente significa para você? Né? Eu sei o que significa para mim, que o Senhor, Ele pode prover todas as coisas, mas a forma como Ele provê é de uma forma que possa se tornar verdadeiro para as nossas vidas e que possamos dar valor. O Senhor, quando Ele quer prover algo, Ele provê algo que possa se sustentar. Porque o Deus das Escrituras, o Deus que morreu na cruz por nós, Ele não só criou a bênção, mas Ele criou o princípio que nos abençoa. E esse é a grande sacada. Eu não sou abençoado porque Deus me escolheu abençoar de forma exclusiva, porque Ele me escolheu porque Ele gosta mais de mim. Não, Ele escolheu me abençoar através dos seus princípios. E assim Ele estabeleceu princípios que são imutáveis, que são eternos. Eles são para todos. Qualquer pessoa que ativar um princípio, que seguir um princípio, pode ser abençoado, ou melhor, vai ser abençoado por Ele. E quando eu conheci esse Deus fiel, foi isso que eu conheci. Um Deus que me preservou, mas me preservou através dos seus ensinamentos. Então, se tem algo que é valioso diante de todas as coisas, é aprender, e aprender de Deus. A Bíblia fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É isso mesmo. Se você está ouvindo isso agora, presta atenção. Corra atrás de um conhecimento que te encha de oportunidades de vencer as dificuldades do dia a dia. Muitas vezes nos esquecemos disso. E se eu falar para você que eu não me esqueço disso, como é verdade. Como nos esquecemos, né? E é por isso que eu enxergo esse testemunho de hoje como um privilégio, como uma oportunidade de poder olhar para trás, olhar para o que estava acontecendo na minha vida, o que aconteceu na minha vida, o que me proporcionou chegar até aqui. E isso fez a diferença na minha vida, porque a bondade do Senhor, ela dura para sempre, mas para aqueles que creem. A fidelidade do Senhor, ela é para aqueles que creem. O pastor, né? O Senhor que é pastor, é para aqueles que querem ser pastoreados. E isso é a máxima. Quando Jesus veio, Ele veio para uma missão de bondade, de fidelidade, de misericórdia, para ser o grande pastor. Mas para ser o grande pastor para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele entregaram a sua vida. E ali na minha adolescência eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu me comprometi com o Senhor que eu me guardaria, que eu seria um presente para minha esposa. E ali na minha adolescência tem um versículo que fala assim: fugi, pois, outrossim das paixões da mocidade.
Minha pastora Valéria falava sempre isso para mim. Na época, a Valéria ainda estava conosco, hoje ela está em Sorocaba. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas é uma pessoa muito incrível. Amo muito, 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 muito. Um beijão, Vá. Você foi muito especial na minha adolescência. E ela sempre falava para mim: Lê, se cuida do coração. Porque o coração é uma fonte, né? Que recebe, mas também transborda. E eu quero dizer isso para vocês. Como foi especial me conhecer. Eu tive a oportunidade de me conhecer através do Senhor. E ali na minha adolescência, com esse propósito de me guardar, de honrar ao Senhor através da minha dedicação a Ele. E ali, com todos os compromissos que assumi, eu ia diariamente para a igreja, porque eu só estudava de manhã e à tarde eu já ficava liberado, né? E todos os dias eu fazia questão de ir para a igreja, cuidar da manutenção dos instrumentos, dos microfones, cuidar de toda a organização ali, participava das reuniões de orações todos os dias. Meu grande mestre, Valdomiro, que pessoa incrível que fez parte da minha vida, hoje já está na glória, mas foi uma pessoa muito, muito, muito especial. Ele quem estava ali todos os dias na reunião de oração, fazendo com que a disciplina, né? Ele sempre foi professor, então ele era muito disciplinado, tinha ali um roteiro, né, do que a gente ia fazer, do que a gente ia ler, do que a gente ia aprender e qual seria os motivos de oração para aquele dia. Como é bom aprender com os mestres, como é bom seguir o conselho daqueles que trilharam a fé, combateram o bom combate e venceram. Eu tive grandes mestres, grandes pessoas que me ajudaram a ser transformado. E você? Já encontrou alguém? Você já teve esse privilégio de encontrar alguém? Você já teve o privilégio de dar um novo olhar para sua vida? O Senhor é bom. E eu enxergo na cruz um presente. A cruz foi um presente. Um presente que ninguém mereceu. Ninguém esteve apto a merecer isso. Mas sabe o que é incrível? É de graça. Mas sabe o que é mais incrível ainda? Não é porque é de graça que é barato. Foi um preço de sangue. E tem uma oração que eu aprendi que fala assim: o Calvário não foi em vão. Ele me atingiu e ele pode transformar a minha vida. Basta eu crer. Eu enxergo na cruz, além de um presente, uma oportunidade. Na cruz, eu posso entender que Deus é bom. E apesar de ser bom, Ele não é bobo. Apesar de ser fiel, Ele não me dá as coisas só porque me ama. Ele me dá o privilégio de aprender a conquistar. Esse Deus que morreu na cruz, quando aqui na terra com os seus apóstolos, Ele ensinou pelo exemplo. E eu tenho certeza que não existe ninguém que tenha deixado um legado tão grande, tão amável, tão respeitável como Jesus. Os historiadores, os cientistas, todos podem dizer da grande diferença que Jesus representa nesse mundo. Eu enxergo na cruz salvação. Uma salvação
como disse, não merecida, mas um presente. Eu enxergo na cruz a oportunidade de reconciliação. Quantas vezes, né? Levantamos nossa cabeça e acreditamos que agora somos donos da verdade, que sabemos e fazemos, acontecemos. Muitos de nós, né, crescemos profissionalmente, somos reconhecidos em várias áreas, né, do saber, do conhecer, de tantas coisas, mas o nosso coração está longe do Senhor. Então eu enxergo na cruz uma oportunidade de reconciliação. O privilégio de conhecer a cruz está além de olhar para ela e falar assim: eu tenho um amuleto que me dá sorte. A cruz não me dá sorte, a cruz me dá esperança. A cruz me dá o presente de uma vida diária que pode ser transformada. E ali, né, quando eu cheguei na igreja, ainda estávamos também num processo de transição, minha família num processo de transição, né, a gente estava saindo da fazenda, indo para a cidade, a fazenda que a gente tinha morado muitos anos, no qual os meus pais tinham sido caseiros, tinha sido loteada, tinha sido vendida, então nós tivemos que sair de lá. Aquela fase foi uma fase de transição. Nós saímos de um lugar muito próspero, muito abastado de frutas, legumes, verduras, peixe, leite, tantas coisas, como eu disse aqui, carne, tudo, para um lugar onde isso não tinha. Não dava para ir ali na esquina e buscar uma verdura sem você ter que pagar, né? Não dava para você comer uma fruta direto do pé. Então, ali a gente começou a passar por dificuldades. Imagina eu naquela adolescência, tendo que ir longe para a escola, a pé, sem recursos, sem dinheiro, sem uma série de coisas. E aí, naquele momento, eu fui recebendo diariamente presentes do Senhor. E ali, quando eu disse para vocês que eu comecei a tocar na igreja, chegou um momento em que eu falava assim: Senhor, e agora, né? Eu quero ter um instrumento na minha casa, eu quero ter um violão para mim, um baixo para mim, um teclado, eu quero ter um lugar onde eu possa ter meus instrumentos, né? Um quartinho, né? Para ter tudo. E chegou um momento que eu falei assim: isso vai ser impossível, porque eu não tinha recursos, né? Os meus pais estavam passando muita dificuldade profissional, tudo. E um dia o Senhor falou assim para mim: por que tá preocupado, né? Você não tem acesso a tudo isso, não tá aqui. Eu tinha a chave da igreja, chegava lá 2 horas antes de todo mundo nos cultos para preparar as coisas. E ali eu fui descobrindo, e o Senhor foi me ensinando a enxergar o valor das coisas, né, que eu já tinha recebido. E ali eu comecei a entender que eu não precisava ser dono para ter posse. Eu não precisava ser meu, não precisava estar no meu nome para que eu pudesse usufruir do privilégio. E ali eu comecei a me lembrar de todos os privilégios que tive sem ser dono. E às vezes em algumas palestras já disse que eu reconheço que eu fui o pobre mais rico do mundo. Porque na minha infância morei numa fazenda próspera, onde eu tinha fruta fresca, legume fresco, verdura fresca, o leite tirado da vaca ali, quentinho, gente, né? Dava para tomar de canequinha ali, quentinho. O peixe você ia pescar fresco, uma água limpa, aquela represa maravilhosa, um presente para aquela região. Então, tantas oportunidades. E aí eu me perguntava assim: e quem pagava a conta? Não éramos nós. Era o dono daquilo. E o dono de tudo aquilo ia a cada 15 ou 30 dias e ficava só um sábado e um domingo e ia embora de novo. Então, gente, prestem atenção. Não precisa estar no teu nome para você dizer que é teu, que você pode usar. E isso é o grande privilégio. O grande privilégio de você estar inserido numa comunidade, dentro de uma igreja, é você poder ser abençoado através daquilo que é do Senhor, através das pessoas.
Então eu participo de uma célula, eu chego numa célula, sou recebido com um café. Alguns lugares tem uns bolinhos gostosos, Cleide. São uns bolinhos gostosos. Né? Quantos privilégios nós temos ao viver essas experiências, né, com o Senhor. Eu sei que tem gente que me mandando algumas palavras, mas se eu parar para ler aqui, Cleide, eu vou me perder, né? Porque eu não tenho essa experiência toda, né? Essa habilidade é da Karen, eu ainda não tenho. Quem sabe um dia. Então, tantas coisas que eu gostaria de contar para vocês nesse testemunho do que o Senhor fez na minha vida, na minha trajetória, né? Mas eu quero, para concluir esse testemunho, que senão eu vou perder o tempo aqui, que já passou um tempinho, passou, Cleide? Hã? E aí eu falei para vocês que eu orava ao Senhor para ser um presente para minha esposa. Pois bem. E aí o coração do jovem é sempre aquele coração, será que é essa? Será que é aquela? Chegou uma moreninha, chegou uma loirinha, tem um cabelo comprido, essa tem um cabelo um pouco mais curto. E aí, esse sorriso é bonito. Quem que é, Senhor? Quem que vai ser essa varoa? Quem que vai ser o meu presente? Porque se eu vou ser o presente de alguém, quem vai ser o meu presente? E ali tinha aquele compromisso de se guardar. Fugir, pois, o trocinho das paixões da mocidade. E aí seus olhos sempre se enchiam e falavam, é agora, é essa, porque essa é bonita, olha como fala bem, que isso, aquilo, né? E o Senhor sempre falava assim, quieto, coração. E aí eu comecei a escrever cartas, eu falei assim, já que eu não posso, deixa eu escrever cartas de como eu gostaria que minha esposa fosse. E ali eu tive grandes oportunidades. Quase todo dia eu escrevia algumas coisas, rascunhava. Às vezes eu escrevia em poema, às vezes eu escrevia características. Eu contava de algumas conversas que eu tinha tido com alguma menina, né? Do quanto ela era especial, do quanto aquelas características eram positivas para mim, de como eu gostava de conversar com pessoas que falavam das coisas do Senhor e das experiências com o Senhor. E ali eu fui vivenciando essa experiência, vi todos os meus amigos namorarem um monte, todos largarem um monte, se machucarem, se ferirem, e eu ali firme, Cleide. Mas não que eu não quisesse, viu? Queria muito namorar. Era curioso, pensa no menino curioso. Sempre fui curioso, desde muito pequeno. Se tivesse um buraquinho, eu queria colocar o dedo ali, que isso aqui dá choque, será que não dá? Se tivesse uma coisa ali, eu falava, pra que serve isso aqui? Meu pai tinha época que falava assim, filho, fica quieto um pouco, filho, né? Eu sempre muito curioso, perguntando. Então eu sempre fui muito curioso, eu não tinha tido uma namorada pra curtir a experiência. Eu falava assim, eu tô com 17 anos aqui e nada, fiz 18 e nada, 19 e nada. Eu falei, não é possível, né? E só nas cartinhas. Até que eu tive a oportunidade de conhecer a Karen, né? A Karen, quando chegou na igreja, ela chegou ali por um convite, né, dos pastores. O tio dela, que era de uma outra cidade, tinha feito um contato com os pastores, solicitando que eles fizessem esse convite para Karen. E quando ela chegou lá com o Luquinhas. Luquinhas tinha meses ainda, um garotão lindo, loiro, um bebezão grande. E minha mãe cuidava do Ministério Infantil na época, e eu ajudava minha mãe. Então eu fazia de tudo. Participava do louvor, acabava o louvor, descia com as crianças, cuidava das crianças, dava o lanchinho ali, contava as historinhas, tocava violão com eles. E eu sempre, a gente fazia a busca das crianças ainda pequenas para descer, para deixar as mães ali mais tranquilas, para poder experimentar e ouvir, né, das misericórdias do Senhor através das ministrações. E o Luquinhas era um menino meio tímido, assim. Ele não ia no colo de ninguém, não. Mas todas as vezes que ele me via, ele já jogava os bracinhos pra mim. Era uma figurinha. E ele vinha, descia comigo, a gente ficava lá embaixo, até que acabava a gente subia novamente. E eu fui conhecendo a Karen, sem nenhum interesse nenhum. Até que um dia eu tive uma oportunidade de passar uma tarde com ela num projeto, né, de um lugar que ela trabalhava. E minha mãe tinha sido convidada para ajudar nesse projeto. E eu fui, passei uma tarde conversando com ela e gostei muito
da forma como ela se expressava, se comunicava. Uma menina vibrante. Ela é um pouco mais velha que eu, tem 5 anos a mais do que eu. Então, já tinha feito faculdade, já tinha se formado em tantas coisas. Eu falava assim, poxa, tem algo diferente nessa história aí. E ali, beleza. Passou um tempo, eu me encontrei com ela também por acaso, na frente da faculdade, que ela estava fazendo uma segunda faculdade, eu estava fazendo a primeira numa outra faculdade, e eu fui buscar as minhas médias e passei na frente dessa faculdade para comer uma pipoca. Era uma faculdade bem no centro da cidade, que tinha um pipoqueiro lá. E eu fui comer uma pipoca e encontrei a Karen, e ali a gente ficou conversando umas 2 horas. No outro dia eu voltei lá. Aí eu já sabia que ela estudava lá, eu falei assim, não, agora eu vou lá, gostei desse papo. E ali a gente ficou conversando mais um bom tempo. Porque eu precisava validar, né? Eu falei assim, poxa, tem algo especial, deve ser essa mulher, não é possível, eu conheço ela das minhas cartas, dos meus sonhos, dos meus... E eu fiquei muito mexido com tudo aquilo. E aí eu fui no outro dia para conversar com ela de novo, para checar mais um pouquinho, Cleide. Eu falei assim, nós, será que é agora? Mas também me perguntava, né, poxa, né, mais velha, tudo, né, já tinha o Luquinhas. Aí eu sei que no outro dia eu peguei o telefone, liguei para ela, falei assim, Karen, se você quiser a gente casa em 1 ano. Ela falou, o quê? Eu falei, se você quiser aceitar casar comigo, a gente em 1 ano a gente casa. Ela falou, não, Lê, não é assim que funcionam as coisas. Não pode ser assim. A gente nem se conhece direito, né? Eu tenho o Lucas. Como é que vai ser? Eu falei, eu não sei, mas eu vou ir à tarde pra gente conversar. Ela falou, tá bom, vem aqui, vamos conversar. 7 meses depois nós casamos. E que presente na minha vida. A Karen, ela... é mais do que uma esposa. Ela é mais do que uma mãe. Ela é mais do que uma comunicadora. Ela se tornou para mim um porto seguro. Se tornou para mim um referencial. Se tornou para mim alguém que me ajuda a lembrar, né, da minha essência. E essa Bíblia que eu trouxe aqui hoje, ela é um presente que eu ganhei do meu pastor no dia 11 de abril de 2004. Nós nos casamos em fevereiro de 2004 e dia 11 de abril os nossos pastores nos chamaram para compor a liderança da igreja, para fazer parte da primeira fileira de líderes dessa igreja. E ele me deu esse presente. E esse presente, quando eu recebi esse presente, veio com uma dedicatória, Cleide, que eu acho que tem tudo a ver com a Karen. E ao lado dessa dedicatória do meu pastor, tem uma dedicatória que a Karen fez. Eu não sei se é possível vocês verem. Dá pra ver? Ela fez uma dedicatória pra mim também. E eu estava lendo agora algo de 15 anos atrás. Como é bom você olhar para trás e enxergar que tem coisas que são motivo suficiente para você querer continuar. São motivo suficiente para que você faça valer a pena. Muitos de nós às vezes nos esquecemos de quem somos, porque nos preocupamos muito com o futuro e com o hoje. E quando eu recebi esse presente do meu pastor, que eu vi a dedicatória, a letra dele é tão difícil de entender porque ele é médico, que ele é ansioso para ler. Eu falei assim, deve ser alguma promessa. Deve ser algo que fala assim, lê, você vai ser abençoado, Deus vai abençoar generosamente a sua vida. Mas quando eu leio aqui, eu vou ler para vocês, fala assim, hoje você foi chamado para trilhar os mais altos lugares celestiais. 12 significa governo. E o Senhor
trouxe para mim, né? Para dizer para você, segundo de Samuel 24:24, que diz assim: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos ou sacrifícios, né? Que não me custem nada. Confesso que naquele momento eu falei assim, não é uma promessa. Mas, como é bom saber que as pessoas que verdadeiramente se preocupam com você, que amam você, não estão dispostas a te apequenar com pequenas promessas vazias. Porque o Deus das Escrituras, esse Deus da cruz aqui, ele não está preocupado com o que você vai conquistar na terra, mas com o que você vai conquistar no céu. Ele nos veio mostrar um caminho que nos leva para o céu. E entender que não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada, é entender que a nossa vida precisa estar pautada em princípios que nos move a servir, ainda que me custe algo. Eu li um livro uma vez que falava assim: duvide do que parece ser fácil. E ali eu acreditei naquilo. Já li esse livro quando eu tinha 18 anos. E tem tanta coisa que o Senhor fez na minha vida através de tudo isso, através dessa cruz. Então olhar para o passado, enxergar a cruz é enxergar um presente, enxergar a dádiva de vida que é de graça, mas não é barato. E é difícil você entender por que um Deus que fala que é de graça, ao mesmo tempo você tem que entender que isso não é barato, porque não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Então, essa conversa fiada de que Deus é bom, Ele vai fazer tudo para você, é conversa fiada. Deus não vai fazer nada para você se você não fizer, porque o Senhor está preocupado com aqueles que querem oferecer algo para vidas. E é justamente isso que eu precisava para entender, de que a bondade do Senhor, ela dura para sempre. E eu vou encerrar aqui falando isso, para depois a gente ir para o próximo bloco. É que o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos dá o privilégio de ajustar as coisas, de ajustar o volume, de acertar o que está errado, de corrigir o que está errado. Mas para isso, precisamos oferecer sacrifícios ao Senhor que tenham um valor e um peso de glória para a eternidade. Enxergar a cruz é enxergar o privilégio de receber uma dádiva imerecida, de receber uma dádiva que está além dos nossos desejos, além dos nossos pensamentos, porque Ele está muito acima. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade de testemunhar aqui sobre a cruz, porque ela é salvação. Ela é salvação para o pobre, para o rico, para o branco, para o preto, para todos aqueles que creem. Porque Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então meu convite a você que está ouvindo isso: olhe para a cruz, mas olhe para o que ela representa. A cruz hoje está vazia, mas um dia nela esteve o meu e o seu Salvador. Nela foram cravados os nossos pecados, as nossas dores, as nossas frustrações. Mas se apropriar das bênçãos que a cruz traz é responsabilidade minha e tua.
O que ele precisava fazer, ele já fez. Ele fez, Cleide. Ele fez por nós. Ainda que não mereçamos, mas ele fez. Então, quando você olhar para a cruz novamente, se você tiver a oportunidade de olhar para algum lugar e enxergar a cruz, olhe o que está na cruz. Na cruz está o caminho da sua salvação. E eu não vou dizer para você que ela vai curar a sua dor, que ela vai arrancar sua ferida, que ela vai ressuscitar alguém por você. Não é isso que ela está disposta a fazer, o que ela veio para fazer. A cruz veio para te dar algo que é eterno, algo que não se pode ter com as mãos, algo que não se pode ter nesse mundo terreno. Ele veio trazer algo que é para a eternidade. A cruz significa eternidade para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, é somente loucura, né? Somente conversa fiada, é algo, historinha para boi dormir. Mas para aqueles que creem, é salvação diária. Está lá em primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 1, 18, ele fala sobre isso. Então, meu muito obrigado a você que ouviu esse primeiro bloco. Agora nós teremos um louvor, é isso? Mas só que não acabou, Leandro. Não acabou? Não, tem algo aqui pra você. Então. Primeiro que você falou, né, que tem várias aqui demonstração de carinho, tem bastante gente nos acompanhando. Tem vários recadinhos pra você e pra Karen, né? Só que tem algo aqui reservado pra você. Vamos ouvir? Vamos. Pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam gostando muito desse nosso programa de hoje, pra lá de especial, né? Muito, muito, muito especial. Eu tinha falado pro Leandro que o meu desejo era que a gente fizesse o primeiro programa de 2020 ao vivo, muito ao vivo, com live pelo Facebook e tudo, mas o nosso cronograma não permitiu que eu estivesse em Adamantina. Então, ele falou que ia aceitar o desafio por mim. E eu quero agradecer. Esse áudio é para agradecer publicamente, porque eu vi, né? Eu percebi, eu senti quanto empenho, quanta dedicação, o quanto ele buscou mesmo ouvir de Deus aquilo que ele deveria falar, né, para edificar a cada um de nós que estivéssemos acompanhando o programa. Então, muito obrigada, Lé. Esse é o Leandro da Karen. Que alegria, né, poder ver você ministrando, falando do seu relacionamento com o Senhor, de como Ele te ganhou, de como Ele trouxe você, quantas vezes vocês estiveram juntos, quantas vezes você se lançou no colo do Pai, e o quanto isso é bom, né? O quanto isso faz bem, o quanto isso é grandioso, e como os frutos de um relacionamento com Deus nos abençoa, né? Então, eu estou muito feliz por isso e eu quero te agradecer por essa dedicação. Isso mostra o quanto nós podemos ser um, né? Assim como Jesus disse, deixa o homem e o pai, a sua mãe, une-se a sua esposa e seja um só, uma só carne com ela. E que a gente seja sempre um só espírito também, né, com o Senhor e um com o outro, que a marca da unidade seja em nós gritante, que o Senhor remova qualquer diferença e que nós sejamos um em tudo. Esse é o objetivo, essa é a promessa, né? E eu tô muito feliz de poder ser ouvinte hoje e receber de você. Amém? Eu te amo muito. Você sabe o quanto o Senhor já usou a sua vida para me abençoar, né? E que assim a gente permaneça, em nome de Jesus. Obrigada, muito obrigada. Você é muito importante para mim. Gente,
eu tenho certeza que o próximo bloco também vai ser uma bênção. Então vamos juntos ficar conectados aí na sintonia da live ou pelo Facebook para a gente poder ouvir o que é que vem por aí. Um grande beijo. Agora encerrou. Tem alguma coisa para falar? Deus é bom, né? Como Deus é bom. Obrigado pelas palavras, meu amor. Eu sei que nós temos grandes experiências com o Senhor, grandes privilégios, nossos filhos, o Luquinhas agora indo para a faculdade. Ana Laura crescendo. Quanta coisa, né? O Senhor tem feito. E Ele é bom. Isso é o que eu creio. Eu creio que Ele vai ainda fazer muito mais pelas nossas vidas, através de nós, para vidas. O que eu li aqui uma das coisas que ela escreveu aqui há 15 anos atrás para mim, ela fala assim: tudo que você é e nem sempre se mostra, toda maneira de pensar a vida e ver o mundo em você vem de Deus. Isso é o que te faz tão diferente. Você tem um coração maravilhoso. Amor por vidas é algo que você conhece bem. Chorar e sofrer por vidas é algo que você conhece ainda melhor. Todas essas características fazem de você alguém melhor. Uma pessoa apaixonante. E tantas outras coisas. E como é bom você poder amar vidas. Hoje, eu sou líder de um grupo de concessionárias aqui na Alta Paulista, Tupã, Damantina, Dracenas, concessionárias Chevrolet. Tenho quase 90 colaboradores, que é muito desafiador, né? Você liderar pessoas. Um dia me disseram que difícil de liderar pessoas é porque as pessoas pensam. E ter o privilégio e a oportunidade de pensar te dá também a liberdade de aceitar ou não um conselho, de fazer ou não aquilo que é pedido, que é solicitado. Então você precisa ali de muitas maneiras, né, se conectar com os seus colaboradores. E aí você tem que entender que a diferença entre um e o outro às vezes é só um ponto de vista. E os dois às vezes têm razão, apoiado no seu ponto de vista. E eu acredito que tenho recebido desse privilégio de liderar pessoas porque eu aprendi com o melhor, que é o Senhor. Jesus respeitou as diferenças de cada um, respeitou as limitações. Ele se preocupou em entender por que as pessoas sofriam, por que as pessoas erravam. E não que ele aceite o erro, mas ele diz que ele ama o pecador. E sou grato a Deus por ter aprendido isso. Eu acho que amar vidas é o maior privilégio que alguém pode ter. Amar pessoas. Como é bom amar. Ainda que você às vezes se decepcione com algumas coisas, Deus te dá a oportunidade de ressignificar aquilo, de poder perdoar, de justificar aquela pessoa. Por que ela tomou aquela decisão? Por que ela errou? Por que ela te magoou? Por que ela fez algo? E esse é um presente que Deus me deu, sabe? Eu nunca comprei um amigo. Não sei o preço de uma amizade. Nunca comprei uma. Eu acho que esse é o mais bacana, sabe? Poder olhar para as pessoas e falar assim: eu entendo porque você errou. Eu sei porque você falhou. Os amigos não precisam se justificar. Os inimigos não merecem. Então, temos que ser generosos com o perdão, porque Deus o foi conosco, né? E esse é o privilégio. E eu tenho aprendido isso diariamente, inclusive no casamento, que amar é a melhor forma de viver e de estar com pessoas. Mas vamos para um louvor agora, que eu preciso me recompor pro segundo bloco, né? Vou esperar vocês aí pro segundo bloco, pessoal.